Vamos então começar a palestra de hoje. Vou chamar aqui ao palco o jornalista, meu colega jornalista, economista, educador financeiro e palestrante profissional, o Luiz Arthur Nogueira. Ele tem um MBA em Mercado Financeiro, curso de Business pela Universidade da Califórnia, em San Diego. Escreve na revista e site Isto É, Portal IG, e mantém o blog Descomplicando a Economia. Em 2009, não é pouca coisa não, recebeu o título de Jornalista Econômico do Ano, da Ordem dos Economistas do Brasil, ou seja, de quem entende melhor do assunto, pela cobertura que ele fez da crise internacional de 2008. Quem se esqueceu dessa crise, né? Desde 2015... está na lista anual dos jornalistas mais admirados do Brasil, uma lista promovida pela Jornalistas ICIA, e também está na lista dos 10 melhores jornalistas econômicos do país, pelo prêmio Comunique-se, considerado o Oscar do jornalismo brasileiro. E pensar que nos conhecemos ainda foquinhas jornalistas, não? No nosso começo na rádio. Luiz Arthur Nogueira, um prazer ter você aqui com a gente, muito bem-vindo. Prazer é meu, Luciana. Seguindo os protocolos do Davi, né? Agora é só no soquinho, né, Luciana? Só no prazer. cotovelo. Suzana, tudo bom? Sandra, Diego, Jaime, prazer estar aqui com vocês. F18, SDM no ar, prazer vocês na plateia virtual. Quem sabe que o Diego falou se concretize logo, né? A gente possa ter uma plateia física, todo mundo podendo interagir com a gente, mas eu conto muito com a participação de vocês pelo chat. Vocês podem fazer perguntas. A Luciana, aliás, todo mundo aqui está autorizado a me interromper a qualquer momento, porque a ideia é fazer um bate-papo leve, descontraído, né? O valor da economia, a recuperação econômica do Brasil. Vocês já estão vendo aqui atrás, ó, preparei alguns slides para a gente facilitar um pouquinho esse bate-papo, mas, de novo, fiquem à vontade, enviem perguntas, e, aliás, eu vou soltar algumas enquetes para vocês também participarem aí pelo chat, tá bom? Eu estou aqui acompanhando o chat, viu, Luiz? Real time, então as perguntas que forem chegando, eu já vou encaixando aí com você. Ótimo, fique à vontade, Luciana, linha aberta. Então, eu vou pedir ao pessoal projetar na tela aqui os nossos slides, esse tema central da recuperação econômica do Brasil. O Diego lembrou muito bem, na edição anterior, a Fernanda Consorte fez uma apresentação belíssima, né? Eu vou complementar o que ela disse. A boa notícia é, o cenário melhorou em relação ao último encontro, né? O otimismo aumentou, o que não significa que o Brasil não tenha desafios pela frente. Evidentemente que tem, e a gente vai falar sobre eles, né? Como eu disse, a palestra é interativa, queria que vocês participassem, votassem aí pelo chat do canal do YouTube. Eu vou de cara soltar uma pergunta, cuja resposta é sim ou não. Queria que vocês escrevessem sim ou não, por favor. A pergunta é, vocês acham que o Brasil vai conseguir vacinar toda a população adulta até o final deste ano? Escrevam sim ou não. Quando eu falo toda a população adulta, é claro que eu vou desconsiderar quem não quer ser vacinado, né? Porque quem não quer ser vacinado, não há o que fazer. Das pessoas que querem ser vacinadas, a gente consegue vacinar todo mundo com 2 doses ainda esse ano, ou vocês acham que vai faltar vacina? Quem acha que sim, vai dar tudo certo, escreva sim. Quem acha que não, escreva não. Começar perguntando para o Jaime. Sua opinião, Jaime, sim ou não? Sim. Diego? Acho que sim. Sandra? Sim. Suzana? Sim. Luciana? Sim. E o Davi? Talvez. Talvez, olha lá. Muito bem. Isso é segurança patrimonial, hein? Talvez, muito bem. Bom, pessoal, vocês vão respondendo, depois a Luciana me conta o que a maioria está dizendo. Eu queria começar esse bate-papo nosso aqui falando alguns minutinhos sobre o mundo. Por quê? O Brasil, obviamente, não é uma ilha, não tem uma redoma aqui nos protegendo. O que acontece de bom no mundo ajuda, o que acontece de ruim atrapalha. E para esse debate eu trouxe 2 imagens, 2 capas da prestigiada revista britânica The Economist, né, para simbolizar isso. A capa do lado esquerdo é a capa do ano passado, 2020. O mundo fechou para balanço, né, lockdown total, pandemia, incerteza, pânico, obviamente que nós colhemos recessão econômica. E a capa da direita, a capa da esperança, a capa de 2021, a capa da vacina, e que, por sua vez, viabiliza a retomada global. Então, é importante ficar claro que não há mais dúvida de que 2021 é o ano da retomada. Por que essa ênfase nisso? Porque, de vez em quando, saem notícias ruins da pandemia, o número de mortes ainda é elevado, está caindo no Brasil, felizmente. Há 4 dias, a nossa média móvel está inferior a 1.000 mortes, mas ainda é um número elevado, precisamos considerar isso. Mas, de alguma forma, a vacinação está evoluindo,
está protegendo as pessoas e, principalmente do ponto de vista econômico, está viabilizando uma reabertura global. E com essa reabertura, obviamente que a recuperação ela é um dado concreto da realidade. Isso dito, pessoal, como é que eu enxergo essa recuperação do mundo? Aí eu uso como símbolo a letra V. O que significa essa letra V aqui na tela? Primeira perna do V foi o tombo do ano passado. O mundo despencou. E a segunda perna é a perna da recuperação econômica. Quando a gente traduz em números, significa o quê? Que no ano passado o PIB, Produto Interno Bruto, que nada mais é do que a economia como um todo, encolheu, na média do mundo, 3,6%. E esse ano eu prevejo que, na média, o mundo vai crescer 6%. Ou seja, cai 3,6%, sobe 6%, é o formato clássico de V. Recuperação total da economia neste ano, uma ótima notícia. Agora, para todo o cenário econômico, existem riscos. Eu queria pontuar para vocês 2 riscos importantes que podem atrapalhar esses 6% que eu estou mostrando para vocês. Primeiro risco é o risco sempre de surgimento de novas variantes, como essa famosa aí, a Delta, né, que podem eventualmente driblar a eficácia das vacinas. Agora há pouco eu estava olhando na internet, saiu uma notícia mostrando que nos Estados Unidos, viu, Diego, mais de 90% dos novos casos já são de Delta. É um dado da realidade, a Delta está aí, ela é mais transmissível, ela é mais preocupante, mas a boa notícia é, as vacinas já existentes conseguem amenizar o impacto. E esse é o ponto, né? As vacinas são ou não são eficazes para as variantes? Até agora a resposta é sim. Por que então eu coloco esse risco? Porque eu não sei o que vai acontecer no futuro. Pode surgir alguma nova variante com um nome diferente que a gente vai dar para ela, que vai driblar as vacinas? Pode. Né? Não é o cenário provável, não é o que os cientistas dizem, mas pode acontecer. Imaginem que surja uma nova variante que drible todas as vacinas e o mundo seja obrigado a começar do zero a vacinação global. Aí não é, Sandra, aí realmente é pânico de novo, fecha o mundo de novo. Então, assim, eu como economista, eu dou o cenário provável. O cenário provável é de que isso não vai acontecer. Mas eu tenho que apontar, porque se acontecer, alguém vai se lembrar bem que o Luiz disse que poderia acontecer. Né? Então, tá aí para ninguém ser pego de surpresa. E o segundo risco importante também, pessoal, é o risco de deixar para trás os países pobres. Né? Por exemplo, quando você deixa uma Índia com vacinação lenta, com a população que eles têm, eles se tornam fábrica de variantes. Então, um recado importante para os países ricos, não adianta eles vacinarem apenas a população deles, tem que viabilizar a vacina para o mundo inteiro, inclusive para a periferia do mundo. Caso contrário, essa periferia vai ser uma fábrica eterna de novas variantes. E as variantes não respeitam fronteiras. Elas surgem na Índia e vão até os Estados Unidos, vão até a Europa, vêm para o Brasil e vice-versa. Né? Então, importante, mas assim, estou otimista, mundo crescendo 6%, isso é ótimo porque puxa o Brasil e puxa a economia global. Né? Bom, isso dito, pessoal, eu vou falar rapidinho sobre a maior economia do mundo, Estados Unidos. Eu gosto muito de usar essas 2 capas da revista alemã Der Spiegel, porque ela simboliza bem para mim a personalidade dos 2 presidentes americanos. Né? O Trump, até o ano passado, que é um malucão, com uma faca na mão, cortou a cabeça da Estátua da Liberdade, e o Joe Biden, que em tese foi eleito para restabelecer, né, a Estátua da Liberdade, a cabeça no lugar dela. Né? Sem entrar aqui em polêmicas políticas, o fato é o seguinte, o Biden assumiu, injetou dinheiro na economia, reabriu a economia graças ao processo de vacinação e, portanto, os Estados Unidos já estão colhendo os frutos dessa reabertura acelerada. São trilhões de dólares injetados na economia, é óbvio que os Estados Unidos têm muito dinheiro para fazer isso, eles detêm o dólar, né, a principal moeda do mundo, e isso está viabilizando lá um crescimento que eu prevejo para esse ano de 6,5%. Ou seja, se a maior economia do mundo vai crescer 6,5%, é óbvio que ela puxa o mundo e dá aquela média global de 6%. Ótima notícia. A Fernanda até comentou na apresentação dela na edição anterior que começa a surgir uma preocupação lá de inflação, porque é tanto dinheiro na economia que quem diria os Estados Unidos começam a ficar preocupados com a inflação, e isso pode levar o Banco Central americano a subir juros, o que seria muito ruim para países emergentes como o Brasil. Mas isso eu não prevejo para esse ano, talvez o ano que vem ou 2023. Então, como é um assunto muito distante, eu não vou dar muita importância aqui, mas apenas sinalizo essa questão da inflação para a gente poder acompanhar. E para finalizar o mundo e entrar em Brasil, eu queria falar um pouquinho sobre China.
A China é a segunda maior economia do mundo, é o principal parceiro comercial nosso, foi o único país relevante que cresceu ano passado, viu, Jaime? O mundo inteiro despencou, né? A economia global, mostrei aí, caiu 3,6%. A China não, a China persistente, e olha que a China foi o epicentro, né, do coronavírus. Ainda cresceu 2,3%. E esse ano vai crescer acima de 8%, estou prevendo 8,5%. A China puxa o mundo, ótimo para o Brasil, é o nosso principal parceiro comercial, compra muito agronegócio, compra minério de ferro. Se a China vai bem, a balança comercial do Brasil também vai bem. Isso é importante porque garante uma entrada de dólares. Então, pessoal, o mundo vai bem, o mundo ajuda o Brasil e agora eu entro no nosso país. Dado que o cenário global é positivo, é favorável, como é que fica o Brasil? E aí eu separei algumas manchetes dos principais jornais para vocês sentirem o termômetro de como está indo a nossa economia, assim que saiu o resultado do primeiro trimestre. Olha só que interessante, o valor econômico, destacando um PIB muito forte, ou seja, uma economia que cresceu e levou os bancos a revisarem as projeções para esse ano acima de 5%. Um belíssimo crescimento, uma ótima recuperação. Estadão, Estado de São Paulo também, PIB trimestral surpreende e previsão chega a 5,5%. Daqui a pouquinho eu mostro as minhas previsões para vocês, né? O Globo, PIB cresce mais que o esperado, mas o desemprego ainda resiste. É verdade, o desemprego ainda está muito elevado. E a Folha de São Paulo, que eu brinco sempre, a otimista Folha de São Paulo, né? PIB sobe e volta ao nível pré-Covid, mas o ganho não chega aos mais pobres. Ou seja, nós temos um problema da baixa renda, um legado ruim dessa pandemia, que é a desigualdade que cresceu não só no Brasil, mas também no mundo inteiro. Mas reparem que as manchetes são positivas, isso fruto de um crescimento de 1,2% no primeiro trimestre, que superou todas as expectativas e garante sim que o Brasil tem tudo para crescer 5% esse ano. Muito bem, aí eu preparei para vocês um slide, colocando aqui o símbolo de uma balança, né? Como se a gente pudesse colocar do lado esquerdo os pontos que ajudam a economia, do lado direito os pontos que dificultam essa economia. Então, do lado esquerdo, já destaquei aqui, se a China cresce 8,5%, obviamente que ela puxa o Brasil, ela ajuda a balança do crescimento econômico. Por outro lado, um vizinho, a Argentina, indo muito mal. E aí a importância da Argentina para alguns setores industriais é enorme. Vou dar um exemplo para você, Davi. Não sei se você sabia, antes da pandemia, de cada 10 carros que o Brasil vendia para o mundo inteiro, 8 iam para a Argentina. 80% de concentração no mercado argentino. A Argentina entrou em crise, o Brasil vai vender carro para quem? Não tinha para quem vender carro. Consequentemente, o setor automotivo ficou com pátios lotados. O Brasil também teve dificuldade, você não vai conseguir desovar tudo isso aqui dentro. Então, esse é o risco de você depender de um único país, 80% de dependência da Argentina. Esse país entra em crise e o setor industrial, no caso automotivo, passou sérias dificuldades. Bom, voltando para o lado positivo, crédito barato. Crédito barato ajuda a economia, foi o motor da economia o ano passado, amenizou a economia, né, a queda, e esse ano é o motor do crescimento. É o crédito que está viabilizando um setor imobiliário bombando e diversos setores da economia que dependem de financiamento. É um crédito barato para os padrões brasileiros. É claro, viu, Sandra, que eu não vou comparar os juros do Brasil com os juros nos Estados Unidos, porque aqueles são muito mais caros. Mas para os padrões históricos do Brasil, a gente nunca teve taxa tão baixa. Isso favorece consumo, favorece investimento e faz, inclusive, com que as pessoas tenham que mudar a forma como elas investem o seu dinheiro. Vai falar sobre isso também daqui a pouquinho na palestra do Davi, né? Muito bem. Agora, do lado ruim, eu tenho que destacar aqui uma crise hídrica. Eu não sei se a Suzana está acompanhando a crise hídrica. O que aconteceu? No período chuvoso da região centro-sul, não choveu. De setembro do ano passado a março desse ano. E quando não chove, não tem água nos reservatórios das usinas hidrelétricas. E o Brasil é muito dependente de geração de energia hidrelétrica, né? Hoje, 70% da nossa geração ainda depende de usina hidrelétrica. Consequentemente, o governo teve de acionar as usinas térmicas, que são movidas a gás, óleo diesel e carvão. São, portanto, usinas mais poluentes e mais caras, geram energia mais cara. Quem paga a conta? Nós, empresas, nós, consumidores. Então, a crise hídrica é um dado da realidade, né? A dúvida é se a gente vai chegar a ponto de ter um apagão, como foi lá em 2001,
governo Fernando Henrique Cardoso? Eu acho que não, mas falo sobre isso daqui a pouquinho. Do lado positivo, para concluir esse slide, efeito retomada, quer dizer, o Brasil vem recuperando já desde o segundo semestre do ano passado, já teve um bom Natal e vem o primeiro trimestre deste ano, como eu mostrei para vocês nas manchetes dos jornais, o Brasil bombou, surpreendeu, cresceu 1,2% na comparação com o quarto trimestre, pronto, era o que a gente precisava para continuar recuperando. É verdade que o segundo trimestre, que acabou agora em junho, não foi tão brilhante, os números oficiais não saíram, mas já adianto para vocês que vai ser um crescimento ali entre 0,1% e 0,3%, mas o importante é que o caminho continua sendo de crescimento econômico. Por outro lado, o emprego fraco. Vocês lembram a manchete da Folha de São Paulo que falava do desemprego, do Globo, enfim, é um dado da realidade, temos 15 milhões de desempregados, mais 6 milhões de pessoas no desalento, viu, Luciana? O que é o desalento? É aquela pessoa que procura emprego, não encontra, desiste de procurar e aí ela sai do quadro de desempregada e vira um desalentado, né? Para o IBGE, ela não é mais desempregada, ela entrou no desalento. Mas na ponta do lápis, o que interessa é o seguinte, ela continua sem renda, ela continua sem emprego. Então, quando a gente soma 15 milhões de desempregados com 6 milhões de pessoas no desalento, na verdade, o drama envolve 21 milhões de brasileiros. Não é pouca coisa, porque tem por trás de cada pessoa, de cada brasileiro, tem uma família que depende daquela renda. E, por fim, um último destaque positivo, colocaria aqui na balança positiva, a melhoria fiscal. O que é isso? A melhoria das contas públicas. No ano passado, o Brasil extrapolou, teve um rombo aí de 800 bilhões de reais. Só para vocês terem uma ideia, viu, Diego, o que é 800 bilhões? São 10 anos de economia que a gente vai ter na reforma da Previdência, que a gente aprovou. Lembra aquele debate polêmico? Foi um sufoco para aprovar. Bom, aprovamos uma reforma da Previdência que em 10 anos vai economizar 800 bilhões. Em um ano de pandemia, a gente torrou 800 bilhões. A gente pegou a reforma inteira e gastou o ano passado. Esse é o tamanho do drama. Agora, isso é um problema? Não. O mundo inteiro fez isso. O mundo inteiro gastou dinheiro, injetou dinheiro na economia para quê? Para evitar um caos. Afinal de contas, estávamos e ainda estamos vivenciando a maior pandemia dos últimos 100 anos. Então é natural que os governos investissem dinheiro, gastassem mesmo para amenizar o drama social. Aqui no Brasil, o principal vetor foi o auxílio emergencial, foi muito importante, então isso gerou um rombo enorme. A boa notícia, por isso que eu coloco aqui do meu lado direito, né, no pratinho da direita, é o fato de que as contas públicas já estão melhorando esse ano, por dois motivos. O governo está gastando menos, o que é importante, e porque a própria recuperação econômica, que eu estou mostrando para vocês aqui, ela aumenta a arrecadação do governo, né? Quando a economia gira, quando as empresas produzem, quando as pessoas consomem, isso aumenta a arrecadação da União, de estados e municípios. Então, é uma boa notícia, porque contas públicas em condições melhores reforçam a credibilidade do país, fazem com que os investidores estrangeiros coloquem dinheiro aqui e ajudem nesse processo de crescimento econômico. E, por fim, um ponto ruim, inflação alta. Aqui, Jaime, eu não posso ignorar a inflação. Todo mundo que está aí no supermercado sabe como os produtos estão caros. Inflação oficial rodando na casa de 8%, muito alto. Para quem tem uma meta aí de 3,75%, é mais do que o dobro. E o IGPM, o famoso índice de contrato de aluguel, 35% nos últimos 12 meses. Então, o Banco Central, obviamente, não poderia ficar de braços cruzados. Aliás, hoje à noite, por volta das 7h30 da noite, o Banco Central vai anunciar a nova taxa básica de juros, preveja um aumento aí entre 0,75 e 1 ponto percentual. Não tem jeito, o Banco Central está subindo juros mesmo, porque ele não pode ficar de braços cruzados esperando a inflação simplesmente desaparecer, porque ela não desaparece num passe de mágica. Então, quando eu coloco todos esses itens na balança, olha só o que vai acontecer com a balança aqui do nosso slide. Ela vai pender para o lado favorável. Olha lá, pum, ganhou o lado que ajuda. Ou seja, China, crédito, retomada e melhoria fiscal predominam no ambiente econômico. E aí que eu disse para vocês que o Brasil tem condições de crescer 5% esse ano. Não sem destacar um ponto importante. Sempre tem um risco político no Brasil.
Sandra, não tem jeito. A gente falou de Brasil, tem que falar de risco político, né? O estrangeiro não é tonto. Ele sabe que o Brasil é um país volátil, é um país dividido, é um país polarizado e o ano que vem tem eleição. Então vamos preparar, porque assim, o ambiente político normalmente atrapalha a economia. Para não voltar muito no tempo, a política atrapalhou no governo Dilma, atrapalhou no governo Temer e está atrapalhando agora no governo Bolsonaro. Então, assim, é um dado da realidade. A gente vai crescer, eu brinco que apesar da política, né? E eu também costumo dizer o seguinte, não vamos subestimar a capacidade dos nossos políticos de atrapalhar em tudo. E aí, quando eu falo políticos, quem conhece meu trabalho sabe que eu sou um economista liberal e, do ponto de vista político, eu sou isento. Para mim, tanto faz se o governo de plantão é de esquerda, de centro ou de direita. Aqui eu respeito a ideologia de todo mundo. O importante para mim é que os governos entreguem resultados econômicos positivos. E quando eu digo que os políticos atrapalham a economia, é todo mundo. Prefeitos, governadores, presidente, ministros, deputados, senadores e até ministros do Supremo Tribunal Federal. Vamos combinar aqui que muitas vezes esquecem que são juízes e acabam sendo agentes políticos. Então, tudo isso gera ruído, atrapalha a economia. Não dá para falar de economia sem apontar para vocês o risco político. Sandra tem uma perguntinha. Opa, vamos lá, Sandra. Quando você fala num crescimento de 5%, você já calculou dentro desses 5% esse risco político? Sim. Ou já está tudo embutido? Já está tudo embutido. Não é um fosse o risco político. Isso, Sandra. Não fosse o risco político, talvez a gente crescesse 6%. Talvez crescesse 6,5%. O que as pessoas precisam ter de forma muito clara é de que o risco político sempre diminui o nosso potencial de crescimento. Pois é, mas na minha cabeça era 5%, com risco político cai para 2,5%. Não. Já com o risco político, já com esse ruído. Agora, quando eu coloco o risco político aqui, eu não estou falando nada extremo do tipo processo de impeachment contra o Bolsonaro. Não, tudo bem. Não estou falando de uma renúncia, não estou falando de um TCE querendo caçar, não. Estou falando ruído político. É isso que a gente está vendo hoje, né? O Congresso Nacional, por exemplo, em vez de estar debatendo reformas, ele está mais preocupado com uma CPI da Covid, ele está mais preocupado se vai ter voto impresso ou não vai ter voto impresso, e eu pergunto o seguinte, e cadê as reformas que a gente precisa? É isso que é o risco político, a gente ficar debatendo o que não é importante. Hoje mesmo, na hora do almoço, não sei se vocês viram, coletiva do governador de São Paulo, João Dória, reclamando que o governo federal entregou 50% das vacinas para São Paulo, ou seja, metade o governo federal não entregou. É guerra política em torno de vacina. Não estou entrando no mérito quem tem razão. Eu estou dizendo que isso gera ruído. Isso atrapalha. O investidor estrangeiro, uma notícia daí falou, o governo federal não quer entregar vacina para o estado que tem a maior população? Como é que é isso? Ele fica com medo. Então, esse é o risco político, entendeu, Sandra? Então, mas todos os números que eu trago para vocês já pressupõem esse risco, porque a gente não vive sem ele. Pois não, Diego? É bacana o que você falou, Luiz, porque assim, eu tenho uma ideia que eu sempre costumo falar, é o seguinte, só tem uma coisa que derruba presidente no Brasil, ou seja, que o cara sai antes do fim do mandato, que é a crise econômica. Aconteceu com o Collor, aconteceu com a Dilma. Se o PIB crescer 5,5%, Bolsonaro fica. Se o PIB for menos 3%, Bolsonaro sai. O que eu aprendi ao longo da história, a gente tem que olhar o que aconteceu no passado para tentar entender e pensar o que pode acontecer no futuro, é isso. O que derruba presidente não é briga política, não é falta de apoio, não é nada disso. É falta de apoio junto com crise econômica. Sem dúvida, você matou na mosca. Ninguém cai com o PIB crescendo 5%, porque o bolso ele se reflete na popularidade, né? Então, o Bolsonaro pode até não ser o presidente mais popular atualmente da história, mas quando as pessoas perceberem o crescimento econômico, a popularidade dele vai crescer. Isso é um fato. Agora, tem um outro ingrediente, Diego, que é o seguinte, nenhum presidente cai se tiver apoio no Congresso, porque quem derruba, quem faz impeachment é Congresso, e quem abre o processo de impeachment é o presidente da Câmara dos Deputados. E o presidente atual, Arthur Lira, é aliado de Bolsonaro. A chance dele abrir um processo de impeachment é zero. Zero. Vamos lembrar que a Dilma teve um processo de impeachment. Quem era o presidente da Câmara? Quem lembra? Quem lembra quem era o presidente? Michel Temer? Eduardo Cunha. Eduardo Cunha. Sim. Eduardo Cunha. Depois viria a ser preso. As coisas não acontecem por acaso. Então, se você tem um presidente da Câmara que é seu aliado, impeachment, nenhuma chance. Por que o Temer não teve processo de impeachment, mesmo diante de todo o escândalo com o Joesley Batista? Quem era o presidente da Câmara do Temer? Quem lembra? Rodrigo Maia.
Ele tinha lá mais de 30 pedidos de impeachment. Simplesmente ele sentou em cima e não... Acabou. Como o Arthur Lira está fazendo agora. Tem mais de 100 pedidos para o Bolsonaro. Ele não vai abrir processo de impeachment. Agora, é claro que se a economia desandar, né, o que não é o meu cenário, se as pessoas forem às ruas, em massa, protestar contra o governo, aí a história muda. Porque ou se o dinheiro secar. Se o dinheiro secar, porque o Congresso... Centrão. Isso. Bom, outra coisa importante, as pessoas me perguntam, Luiz, o que você achou do acordo do Bolsonaro com o Centrão? Isso é um acordo político. O Centrão dá governabilidade ao governo. Com o Centrão, não passa impeachment. Não passa. Agora, a Luciana acabou de lembrar uma coisa. E para manter o apoio do Centrão? E haja dinheiro, haja verba, haja cargo, né? Mas haja emenda, isso aí é uma outra discussão. Mas do ponto de vista prático, a chance de Bolsonaro sofrer processo de impeachment hoje é zero, é nenhuma. A não ser que mude o presidente da Câmara, porque ele não vai abrir processo de impeachment. Tá? Deixa eu convidar o pessoal para mandar perguntas aqui para a gente. Você que está acompanhando aí online essa palestra aqui do Luiz Arthur Nogueira, mande suas perguntas, os seus comentários, opiniões. A hora é agora para tirar qualquer questionamento aí que você queira fazer. E olha, com relação à vacina que você perguntou, o pessoal está otimista, 60% acreditam que vai dar para vacinar todos os adultos esse ano, até o fim do ano, e 40% acham que não. Muito bem, tá vendo? A maioria, pelo menos, está confiante. Eu também estou. Eu estou com a maioria aqui na plateia aqui também. A maioria achou que sim, né? Só o Davi ficou no talvez, né? Eu acho que sim. Os principais estados, São Paulo e Rio de Janeiro, claramente já vão acabar agora em agosto, a primeira dose para todo mundo. Depois, mais 3 meses no caso da AstraZeneca. Estão dizendo até que a Pfizer dá para reduzir o prazo. Enfim, eu estou otimista que esse ano a gente vacina os adultos nas 2 doses, o que é importante. Bom, mas isso tudo dito aqui, quer dizer, essa balança pendendo positivo, o governo teve ações importantes. Eu queria destacar 4 para vocês aqui. A primeira delas é o seguinte, né, no auge da crise, faltou crédito para o pequeno empresário, pequeno empreendedor. A gente sabe que a grande empresa, ela tem fôlego de caixa, ela tem capital de giro, né? Ela tem acesso ao sistema bancário, tem aquela linha emergencial. O pequeno não. O pequeno é o seguinte, ou você dá a linha de crédito para ele, ou ele quebra. Muitos quebraram, outros conseguiram num banco público, numa cooperativa de crédito, numa fintech. Aí o governo tem um papel importante do BNDES fornecer dinheiro para o mercado, enfim. De alguma forma aliviou, mas na minha opinião ainda ficou aquém no ano passado da oferta de crédito que a gente precisava. Segundo ponto importante, o governo viabilizou tanto no ano passado como nesse que as empresas pudessem adiar o pagamento de impostos. Aqui está o exemplo do Simples Nacional. Quem tem empresa no Simples sabe que pôde adiar no ano passado e está podendo adiar de novo agora o pagamento de alguns impostos em alguns meses. Isso é importante por quê? Porque alivia o caixa, garante capital de giro e lá na frente a expectativa é que com a recuperação econômica essas empresas vão faturar mais, vão lucrar mais, portanto vão ter mais fôlego para honrar esses impostos que ficaram atrasados segundo a permissão do governo. O terceiro ponto aqui do slide fala sobre flexibilização nas leis trabalhistas. Esse, para mim, foi o principal ponto, foi a grande sacada da pandemia. Pela primeira vez na história, o governo viabilizou uma flexibilização nas leis trabalhistas, ou seja, aquele trabalhador formal com carteira de trabalho, CLT, pôde negociar com a empresa uma redução parcial de jornada de trabalho e, consequentemente, uma redução parcial de salário. Claro que ninguém gosta de perder um pouco de renda, ninguém gosta de abrir mão de parte do seu salário, mas vamos combinar aqui que é muito melhor você perder um pouco de salário e manter o emprego do que ir para o olho da rua. Então, os trabalhadores formais conseguiram manter os seus empregos. E, infelizmente, o mesmo a gente não pode dizer dos trabalhadores informais, né, que são a grande maioria desses 15 milhões de desempregados e dos 6 milhões de pessoas no desalento que eu mencionei agora há pouco. E, por último, a importância da volta do auxílio emergencial. O ano passado, o auxílio emergencial bombou, jogou muito dinheiro na economia e esse ano ele começou inexistente. Vamos lembrar que de janeiro a março não houve auxílio emergencial. E ainda assim a economia cresceu aqueles 1,2% que eu falei para vocês. Agora, quer dizer, de abril para cá, o auxílio voltou bem menor do que o ano passado, atendendo um número menor de pessoas, mas muito importante para aquelas pessoas mais carentes, né? E o grande debate que vai surgir a partir de agora é qual vai ser o novo Bolsa Família que o governo vai anunciar para valer ali a partir de setembro ou outubro. Porque o debate é, o presidente Bolsonaro quer pagar
muito mais do que o Bolsa Família paga hoje. Só para vocês terem uma ideia, em média, o Bolsa Família paga R$ 190, o governo quer aumentar ou para 300 ou para 400 reais e quer atender muito mais pessoas, né? O problema é, de onde vai sair esse dinheiro? O colchão está curto, o Brasil não tem dinheiro. Lembra que eu falei que ano passado a gente gastou 800 bilhões? Não dá para fazer isso de novo. Né? Então, o que está em jogo é a credibilidade do Brasil. Então, essa vai ser a grande discussão. De onde vai sair o dinheiro para financiar o novo Bolsa Família? E, Luciana, vamos combinar aqui, que ninguém nos ouça, que para o presidente Bolsonaro, que é candidato à reeleição, ter um Bolsa Família robusto, né, que pague mais e atenda mais brasileiros, é lá na frente uma popularidade maior, mais votos, né? Ele percebeu isso com o auxílio emergencial, Sem né? dúvida. Quando houve o auxílio, a popularidade subiu. Quando foi interrompido o auxílio, a popularidade caiu. Ele entendeu bem a lição. Sem dúvida. E assim, sendo bem isento aqui, o presidente Lula, o ex-presidente Lula, também sabe disso, né? Tanto que ele que criou a história do Bolsa Família, pegou o Bolsa Escola do Fernando Henrique Cardoso, aumentou. Ele sabe o quanto isso garante popularidade. Então, nenhum político é bobo. De novo, não importa se é de esquerda, de centro ou de direita. Todo mundo sabe o que dá voto. O perigo é você achar que o cofre público é infinito, de que o governo pode gastar infinitamente, pode pagar o Bolsa Família que for, se não dizer de onde vai sair esse dinheiro e gerar uma perda de credibilidade. Porque aqui que está a pegadinha, Suzana. Quando você não tem credibilidade, o investidor estrangeiro não põe dinheiro no Brasil. O risco país sobe. Se ele sobe, afeta o dólar. Isso a Fernanda falou muito. Sobre quando ela explicou aqui câmbio, o dólar falou, o problema do Brasil é o risco país que afeta o dólar. O dólar sobe, aumenta a inflação. A inflação aumenta, o Banco Central sobe juros. O Banco Central sobe juros, esfria a economia. Se esfria a economia, gera desemprego. Ou seja, o que parece uma boa notícia, o governo pagar um grande Bolsa Família, no final da história, é um desemprego maior. É uma recessão econômica, é uma grande ilusão. E, infelizmente, tem um vizinho aqui, a Argentina, que está fazendo isso, achando que dinheiro é infinito. Em certa forma, foi o que a gente viu dentro do governo Lula e depois Dilma. Dilma, na verdade, colheu os frutos dessa política de, não desbalanço fiscal, mas de gasto fiscal além da conta. Talvez não só a Bolsa Família, teve outras coisas também. Depois Sim. Baixou os juros na marra, Isso. segurou o preço da energia. Mas foram todas ações ou atitudes políticas que culminaram numa crise econômica que depois levou a desemprego. Sem dúvida. E o impeachment da própria Dilma. Interessante, Diego, é o seguinte, se a gente for fazer uma análise bem histórica, o governo Lula eu divido em dois governos. Teve o primeiro e o segundo. Se a gente lembrar do primeiro governo Lula, ele foi um governo muito liberal. Uhum. Quem era a equipe econômica do Lula? Henrique Meirelles, Joaquim Levy, tinha o Palocci, exatamente, o Palocci, o Marcos Lisboa, ou seja, economistas que não têm um pensamento de esquerda no sentido estatizante, no sentido intervencionista. Então, o governo Lula, nos primeiros anos, teve um resultado de contas públicas muito bom. Maravilhoso. Depois desandou a gastar, mas aí o problema mesmo, a hora que o Lula entrega para Dilma em 2010, vamos lembrar que em 2010 o Brasil cresceu mais de 7%. Foi um crescimento inacreditável, porque veio da crise de 2009 e bombou de crescer. Aí, com aquele crescimento, a Dilma só podia ganhar a eleição mesmo, dificilmente perderia, né? Ganhou. Aí, em 2011, ela, em vez de fazer um ajuste fiscal, ela continua gastando. Aí veio 2011 bom, 2012 começa a piorar, 2013, quando chega a Copa do Mundo, o Brasil já está arrebentado. Só que as pessoas só foram perceber os problemas em 2015, quando ela já estava reeleita. Tivesse a eleição sido 6 meses depois, eu me arriscaria a dizer que ela teria perdido para o Aécio Neves aquela reeleição. Então, são coisas da economia. Às vezes os problemas demoram para aparecer e a população demora para perceber. Porque vamos combinar aqui que a maioria não é especialista em economia. A pessoa só percebe a hora que a inflação dispara, a hora que o desemprego aumenta, né? Então, ela não está olhando o número de conta pública. Para ela, se a vida dela está boa, né? Só que em algum momento a vida piora. E a conta sempre é paga pelo mais pobre. É uma grande ilusão. A população que aplaude o governo que gasta muito, ai, como esse governo é maravilhoso, ele manda para mim cesta básica. Ilusão. Você vai pagar essa conta no futuro através de inflação, de juros, de desemprego. Simples assim. Mas é o populismo econômico, aliás, muito presente na América Latina, né?
E, de novo, a gente tem uma vizinha argentina, viu, Suzana, que comete os mesmos erros de novo, né? Sim, eu sei disso, por isso que eu estou brincando e provocando. Né? Eu sei que a Suzana é argentina. Temos uma argentina. Você também. Sim, eu também. Muito bem, muito bem. Luiz, Enfim, sobre ainda a questão do desemprego, é uma grande preocupação, né, para falar em retomada de economia e em distribuição da renda, né, que a gente sabe que a desigualdade também é um grave problema. Duas perguntas aqui. Uma delas é sobre qual é o horizonte de recuperação. Né? Ainda que a economia apresente essa recuperação que você está apresentando para a gente, em razão do avanço da vacina, a cicatriz no mercado de trabalho é muito profunda. E eu tenho uma pergunta aqui também do Luiz Andrade, obrigada por participar, Luiz. Tem a da Rita também. Rita, já a gente vai fazer a sua, mas a do Luiz tem a ver com essa história também, perguntando se existe algum percentual conhecido dessa redução de salário que houve e quantas empresas aderiram para poder se manter vivas aí durante a pandemia. Ótima pergunta, Luiz. Foram milhares de empresas, esse balanço tem no site do Ministério da Economia, não tem esse número aqui para mostrar para vocês, mas foram milhares de empresas que fizeram esse acordo. Vamos lembrar que o acordo previa uma redução da jornada de trabalho, do salário, e o governo complementava uma parte daquilo que o trabalhador perdeu usando o dinheiro do seguro-desemprego. Então foi uma iniciativa interessante, por quê? Porque o governo entendeu algo muito lógico para mim. Em vez da empresa demitir o trabalhador e o governo ter que pagar um auxílio-desemprego, um seguro-desemprego, é melhor pegar um pedacinho desse seguro-desemprego e complementar o salário do trabalhador e manter o emprego. Vamos lembrar que emprego mantido, emprego formal mantido, é imposto que a empresa continua pagando para o governo da folha salarial. Então o governo ganha duas vezes, né? Ele não tem que pagar o seguro-desemprego integral e não deixa de receber o imposto sobre a folha salarial porque aquele emprego foi mantido. Então achei uma ideia muito inteligente do governo, que valeu para o ano passado e, de novo, está à disposição esse ano das empresas. Quanto ao desemprego, a retomada, Luciana, isso é um ponto importante. Infelizmente, o desemprego é a última variável que melhora. Vamos ser justos, ela também foi a última a piorar. Primeiro a economia piora, depois os empresários demitem. E o inverso também é verdade. Primeiro a economia melhora, depois os empresários contratam. Por quê? Porque você só contrata quando você tem certeza de que a recuperação econômica é para valer, de que não é um voo de galinha, de que não é assim 1, 2 meses de crescimento. Não. Então, a hora que você enxerga a luz no fim do túnel, você sai do túnel e vê a claridade, aí você contrata efetivamente. Então, sinceramente, Luciana, esse ano já está melhorando emprego formal. A gente pegar os números do CAGED, todos os meses com números positivos, mas a massa de emprego da economia ainda é emprego informal. E esse vai melhorar de forma mais clara a partir do fim do ano e principalmente no ano que vem. Então vai demorar um pouquinho. Esse é um drama. Tanto que eu coloquei o emprego fraco do lado direito da balança, do lado que atrapalha a economia, porque sem emprego a renda fica achatada da população. Então não tem jeito. Daí a importância do auxílio emergencial e também do novo Bolsa Família. Tá? Bom, isso dito, qual é a recuperação que eu vejo para o Brasil? Será que é a letra V que eu disse para vocês que é a do mundo? Mais ou menos. Seria assim, uma espécie de símbolo de ok aqui, ó. Esse Vzinho mais aberto. Ou, como eu tenho usado nas minhas apresentações, símbolo da Nike. Aqui não é propaganda da Nike, não sou patrocinado pela Nike, mas a ideia desse símbolo aqui é o seguinte. A primeira perna do símbolo da Nike é uma perna curta, rápida, mas uma queda. Pá, cai. Isso foi o Brasil no primeiro semestre do ano passado. E a segunda perna, repare, uma perna longa do símbolo da Nike, lenta, gradual, vai crescendo, 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 que é o que eu enxergo para a economia brasileira. Então, começa com esse tranco, precisa dar, né, de 5% esse ano, e aí vai crescendo 2%, 2,5%, 3% ao longo dos próximos anos. Traduzindo em número, o ano passado, primeira perna do símbolo da Nike aqui, caiu 4,1%, economia brasileira. Esse ano, prevejo de 4,5% a 5%. Como mostrei para vocês, já tem banco falando em 5,5%. Eu estou um pouco mais conservador, prefiro esperar um pouquinho o segundo trimestre. Eu acho que esse segundo trimestre foi um pouco mais fraco do que se imaginava. Eu acho que 4,5% a 5% está de bom tamanho, crescimento para esse ano. E a partir do ano que vem, o Brasil tem totais condições de crescer nessa década inteira de 2,5% a 3% ao ano. Tá? Com a ressalva, aqui está um ponto importante, de que o ano que vem é um ano eleitoral. Então, quando se pergunta aqui a questão do ruído político, do risco político, a Sandra me perguntou, está aqui, ano eleitoral.
Vamos crescer 2,5%, 3% ano que vem? Acho que sim. Mas não vai ser um crescimento mar de rosas, céu de brigadeiro, não. Vai ter muita volatilidade, e esse dólar vai oscilar, e a Bolsa de Valores, e o noticiário econômico. Por quê? Porque eu prevejo uma guerra eleitoral. E guerra eleitoral atrapalha a economia. Agora, é claro que se a gente extrapolar, se o Brasil virar quase, né, uma guerra civil eleitoral, aí a gente vai crescer 1%. Então, esse é um risco que quando eu falo do ano que vem, eu boto muita interrogação, porque é um ano eleitoral e a gente sabe que a eleição, de novo, não vamos subestimar a capacidade dos nossos políticos de atrapalharem o crescimento econômico. Quando eles querem atrapalhar, eles atrapalham. E se for para ganhar a eleição, eles fazem qualquer coisa. De novo, estou falando de todos os políticos, de todas as ideologias. E aí, para a gente cumprir esse crescimento, principalmente, o crescimento desse ano está dado, tá? A não ser que surja uma nova variante que pare o mundo e pare o Brasil, a gente vai crescer 4, 4,5%, 5%, e isso já está dado. Agora, crescer 2, 3% na década inteira ao ano, isso depende de algumas premissas importantes. A primeira delas, vacina. Por isso que eu abri a minha fala com aquela pergunta. Tem que ter vacina, tem que ter população vacinada, porque se não tem vacinação, a gente não reabre a economia. E aí, Davi, não reabriu a economia, não tem crescimento econômico. A gente viu ano passado o resultado de lockdown, é recessão. Então tem que ter vacina, não pode faltar, temos que continuar nessa campanha de vacinação. Segundo ponto, mencionei aqui, o ajuste fiscal. Cuidar com carinho das contas públicas, senão não tem credibilidade. Se não tem credibilidade, mostrei para vocês que tudo piora, inclusive o desemprego. Terceiro ponto, reformas. Aí que eu faço um apelo. Congresso Nacional, sem entrar no mérito da CPI da Covid, se ela está certa, se ela está errada, cada um tem sua opinião. O meu ponto é, os holofotes estão na CPI e não nas reformas. Na minha opinião, um erro. O Congresso deveria estar priorizando reforma tributária, reforma administrativa, para enxugar o tamanho do Estado. A gente está perdendo tempo discutindo CPI da Covid e discutindo se o voto tem que ser impresso ou eletrônico. De novo, uma grande perda de tempo. Posso falar um pouquinho sobre reforma, dar um break aí, que é justamente a pergunta da Rita Rodieri, que tinha ficado para depois. Rita, chegou a hora. Ela pergunta exatamente sobre a reforma tributária, se virá uma tributação para dividendos. O que você acha? Como é que está se formando aí essa reforma tributária? É a Rita, né? É a Rita. É, Rita. Eles estão tentando, né? Eu estava até conversando com o Davi aqui fora do ar aqui. Eles jogam vários balões de ensaio e se a população, a sociedade civil organizada, o setor privado, se não gritar, eles aprovam. Porque tudo que aumenta a arrecadação, o político adora, né? Porque quanto mais arrecadação, mais dinheiro eles têm para gastar, mais verba para distribuir para parlamentares, né? Então todo mundo adora uma arrecadação maior. Eles estão tentando, sim, tributar dividendos. O recuo que já houve, Rita, foi o seguinte: a ideia era tributar os dividendos para todo mundo. O pessoal gritou e agora a última informação do relator da reforma tributária é de que tirou as empresas do Simples. Então, quem tem empresa no Simples, que distribui dividendos para os seus sócios, não precisará pagar essa nova tributação, que aparentemente vai ser em torno de 20%. Né? Então, mas, de novo, é um jogo que está sendo jogado em Brasília. Ainda vai passar muita água por debaixo dessa ponte. Tentar adivinhar agora qual vai ser a reforma tributária que efetivamente vai ser aprovada pelo Congresso e sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro é um exercício de futurologia. Mas o que a gente tem que fazer como sociedade é acompanhar com lupa e ter como premissa de que o resultado final da reforma tributária não pode ser aumento de carga tributária. Ninguém aguenta mais pagar imposto. O resultado da reforma tributária, na minha opinião, tem que ser a simplificação dos impostos. Ou seja, pegar esse manicômio tributário, essa loucura que é pagar imposto no Brasil e tornar isso mais simples. Não tem ilusão de que vamos reduzir carga tributária. Jaime, esquece. Não vamos pagar menos impostos. Mas se a gente puder manter a mesma carga de forma mais simples, já será um grande ganho. Né? Bom, e para concluir esse último slide aqui, eu coloquei um quarto item, que é a estabilidade institucional. Por que isso é uma premissa? Porque eu não consigo enxergar o Brasil crescendo 3% na década inteira ao ano com uma guerra política eterna. Em algum momento ele vai ter que acalmar os ânimos. Porque se a gente continuar com o prefeito brigando com o governador, que briga com o presidente, que briga com o Congresso, que briga com o Supremo, não tem clima para uma economia crescer. Né?
Eu vejo. Em algum momento a gente vai ter que apaziguar esse país. Não é possível. Nem que seja depois da eleição. Meu medo é a eleição terminar e o perdedor, seja ele qual for, não aceitar o resultado das urnas. A gente já viu isso, Exatamente. O Diego falou que nós vimos isso nos Estados Unidos. Né? Mas repare como lá isso foi rápido e a economia americana está crescendo 6,5%. Porque eles resolveram rapidinho, né? Mas eles são os Estados ali, Unidos. e pronto. Mas eles são os Estados Unidos. Aqui não é assim. Com toda a gritaria do Trump, nós estamos agora em agosto. Vai calar a boca dele em 2 minutos. Não é isso, o Trump sumiu. Alguém fala do Trump? Cadê o Trump? Não, pois é, Então, das calaram redes a boca em sociais. 2 minutos. Ele Mas está, aqui ele eu está. não sei. Ele está por baixo, está se mexendo. Tá, mas não influenciando, Suzana, Não tá a questão da influenciando o economia. crescimento da né? economia. Que é aqui o que me interessa. O meu ponto Nós é que é estamos sempre falando aqui econômico. do crescimento da É economia. isso, Agora, tem esse risco do perdedor não aceitar o resultado? Tem. E É eu acho Brasil. que aqui não vai acontecer como aconteceu nos Estados Unidos. Por isso que eu te pergunto dessa estabilidade institucional. Então, é premissa. Se não houver estabilidade institucional, não cresce 3% ao ano na década. Simples assim. Com essa guerra, vai crescer PIBinho, 1%, 1,5%, não vai sair disso. Se a gente quiser ser o país do fracasso, e não o país do futuro, é só ficar brigando. Continua brigando, não faz nada, não aprova a reforma. É certeza que não vai dar certo, é certeza. Não precisa nem tentar, já não deu certo. Então, assim, as premissas que estão aqui atrás, elas têm que ser verdade. respeitadas. Porque fica É isso. se segmentando, e aí... É isso. Bom, eu vou te mandar para o Congresso, você irá falar isso para eles. Uma boa, né? Vamos resolver, né, gente? Uma boa. Ora, óbvio. Mas, Suzana, tem um ponto importante. Nós, brasileiros, né, que votamos, precisamos também votar direito. Né? Porque quem é o Congresso se não algo que nós elegemos? Quem é o Congresso se não um reflexo da média da sociedade? Entendeu, Diego? Então, Vote assim, esse é um direito. ponto que a gente precisa entender que somos nós que elegemos quem está lá. O que eu né? costumo Então, dizer é o seguinte, cada país tem o governo que merece. isso. E o Congresso que merece. E o Congresso que E merece. o Supremo Tribunal que merece. Né? E a gente acho que está merecendo muito pouco. Não fala. Agora Muito é uma bom. posição Não. particular. Desculpa, é uma brincadeira. É uma brincadeira. Vamos melhorar. O Brasil, assim, gente, se eu não fosse otimista com o Brasil, se eu não acreditasse, eu não estava aqui trazendo esses números. Eu acredito que a gente consegue. O Brasil assim, tem tanta oportunidade, apesar da política. Eu tenho até um slogan que eu uso nas minhas redes sociais: o Brasil é maior do que qualquer governo. E eu uso isso desde que comecei na carreira lá com a Luciana. Não vou falar que ano, lá na década de 90. Precisamos entrar em detalhes, né? Desde FHC. O Brasil é maior do que qualquer governo. Nós superamos quantas crises de lá para cá. Então, assim, eu coloco aqui como riscos, como premissas, porque isso pode atrasar, jamais inviabilizar o Brasil. Não. É que, infelizmente, poderia crescer 6, cresce 5. Poderia crescer 3, cresce 2. Mas cresce. Esse é o ponto. Cresce. Vai crescer. Daria para ser melhor? Daria. Então, a gente pode, como sociedade, tentar melhorar as pessoas que a gente elege, exigir planos de governo mais coerentes, enfim, uma série de coisas que nós, como sociedade, podemos melhorar o país. Mas o fato é, vamos crescer apesar disso tudo. Né? E o importante é o seguinte, com emoção, porque aqui, assim, o Brasil não tem tranquilidade. Tranquilidade vai para a Suíça. Aqui é com emoção. Né? É igual aquele bug, ô Davi, você vai para Natal, né? Você pega lá o bugueiro e pergunta, com ou sem emoção? Aqui é com emoção. Né? Como sempre. Então aqui não é para amador, o Brasil não é para amadores, né? O Brasil é para quem sabe jogar o jogo. Bom, e aí eu queria, aqui tem um ponto importante, eu estou caminhando bem para o fim, eu queria chamar a atenção de todo mundo para essa letra, a letra K. Porque apesar do meu otimismo, eu disse para vocês que o Brasil vai crescer 5% esse ano, o mundo está crescendo 6% na média, China vai crescer 8,5%, mas eu não posso deixar de mostrar para vocês que por trás desse crescimento bonito, médio, tem uma enorme desigualdade no mundo e no Brasil. E eu simbolizo pela letra K. O que é essa letra K aqui? Primeira perna do K, o mundo inteiro caiu ano passado. Aí foi unânime, com exceção da China, né, que eu mostrei para vocês, mas o mundo inteiro desabou. Agora, na hora da recuperação, tem gente que está na perna do K que sobe, tem gente que está na perna do K que desce. Né? E aí, eu vou começar a mostrar para vocês. Diferença entre países ricos e países pobres. Óbvio que país rico está crescendo mais que país pobre. Por 2 motivos. País rico tem dinheiro para injetar na economia. Citei para vocês o exemplo dos Estados Unidos, injetando trilhões de dólares. E país rico teve acesso à vacina antes que país pobre. Ora, se você vacina antes, você reabre a economia antes, é óbvio que você vai crescer antes.
né? Então é por isso que a Europa cresce antes, Estados Unidos crescem antes, é fácil entender. E é por isso que a América Latina fica para trás, por exemplo. Cresce depois. Então, tem uma desigualdade aqui. Outra desigualdade corporativa. Grande empresa cresce mais rápido que pequena empresa. Por quê? Grande empresa tem crédito, grande empresa tem capital de giro. Já mencionei isso. Pequena empresa não tem capital de giro e não tem crédito. E quando tem crédito, paga juros absurdos do sistema bancário. Então, é óbvio que tem uma desigualdade aqui entre o grande e o pequeno. O que mais? Trabalho formal, trabalho informal, já disse para vocês. O trabalhador informal preservou o emprego, perdeu um pedaço do salário, mas preservou. E o informal foi pôr da rua. Claro que é uma desigualdade, não tem como negar isso. Outra desigualdade, setorial. É óbvio que você tem um agronegócio bombando, felizmente, e você tem um setor de serviços, um exemplo aqui, turismo e eventos, que desabou. Como é que você vai ter pessoas viajando numa companhia aérea, num resort, num hotel, se as pessoas não estão vacinadas, estão com medo, tudo foi fechado? É óbvio que você tem uma desigualdade enorme dentro dos setores da economia, né? O mais importante, uma desigualdade educacional. O Brasil, há muitas décadas, já tinha uma desigualdade grande entre o ensino privado e o ensino público. E aí, Jaime, vem a pandemia, coloca todo mundo em casa, exige o ensino virtual, e aí você pega escolas privadas com tecnologia, os seus alunos com internet banda larga em casa, com notebook, tudo ok. Aí você vai para o sistema público, não tem tecnologia, o professor não tem treinamento, e o aluno não tem nem internet na casa dele, nem o tablet. É óbvio que isso aumentou a desigualdade, é óbvio. Então, eu queria que todo mundo olhasse bem para esse slide, pode até tirar foto, pode publicar nas redes sociais, porque esse slide ele é o legado ruim da pandemia. Em que pese eu esteja otimista, projetando o crescimento econômico, a gente vai crescer e depois a gente precisa encontrar formas de reduzir essa desigualdade. Então, só crescer não basta. Temos que crescer e encontrar formas de, item a item, reduzir essa desigualdade. É muito importante que isso aconteça. E aí, caminhando para a parte final, eu queria fazer mais uma pergunta para vocês participarem no chat. A pergunta é: vocês acham que esse é um bom momento, à luz de todo o cenário que eu tracei aqui, para investir na economia real do Brasil? Escrevam, por favor, no chat sim ou não. Por que eu coloco aqui economia real? Porque eu não estou falando de investimento em bolsa de valores, não estou falando em investimento em títulos públicos, estou falando em pegar o dinheiro e empreender, abrir um negócio, expandir uma fábrica, não importa o setor. Vocês acham que esse é um bom momento, sim ou não? Davi, começando por você. Vou repetir a minha resposta, eu acho que é talvez. Isso é um muro, hein? Nossa Senhora! Ou Davi! depende, como você sempre faz uma pergunta para o advogado, a resposta é sempre depende. Depende da interpretação da Constituição, exatamente. Né? Luciana. Depende de quanto do patrimônio vai ser empenhado, né, nessa aventura, porque não deixa de ser uma aventura, Mas né? eu diria que sim, eu acho que é o momento, sim, de Basta encontrar um bom setor, exatamente. Né? Tem que encontrar oportunidade. Luciana, você acha que sim? Ou você está com mais receio? Eu seria mais pé atrás. Mais pelo vamos não. esperar para ver, vamos esperar para ver. Muito bem. Suzana? Eu acho que sim. Sempre Sim. tem que investir na caída, nunca na subida. Muito bom. Até porque quem investe na baixa compra barato, né? Exatamente. É o que eu costumo dizer. Você tem que investir quando a onda da economia está se formando. Não espera ela ficar lá em cima que tudo ficou mais caro e o seu concorrente chegou antes. Né? Exatamente. Eu sempre digo, tem que investir na baixa. Na baixa. Sandra? Eu acho que sim. Mas sim, meio com suspiro. Porque eu confesso que eu sou uma pessoa bastante mais temerosa. Então, apesar de achar que sim... É precavida. Sou mais precavida, mas eu acho que sim. Sim. Então tá bom. Diego? Eu faço minhas palavras advogado, eu acho que depende. Depende, assim, quando a gente fala de economia real, você está falando de um leque grande de oportunidades que existem. Algumas eu diria que a pergunta da economia real é que nem a história do K. Isso. Tem coisas que sim, vale a pena investir, porque provavelmente vão subir, tem coisas que não, que estão na perna que desce do K. Então, claro. Eu concordo com então, ao responder sim, você buscaria o que vale a pena, evidentemente. Sim. Né? Então é sim. Perfeito. Então É aquilo que vale um a sim, pena, uai. É um sim, digamos assim, garimpando. É um sim garimpando. Mas, gente, é óbvio, Sempre garimpar assim, né? sempre. Claro. Vai ser sempre assim. Você não vai investir em tudo. Não.
E nunca, mesmo em momentos de crescimento econômico muito forte, não é tudo que dá Você não dinheiro. é tudo, né? exatamente. Sendo, eu costumo brincar, assim, teve gente que quebrou no auge do Brasil lá na década Sim. retrasada já, né? Que é a década do ano 2000, a gente bombou, né? Teve um período grande, inclusive no governo Lula, teve um período de forte crescimento e muita gente quebrou. Quebrou. Né? Então não é sempre que dá dinheiro. E o Jaime? Eu acredito que sim. Existem grandes mercados, né, que estão indo muito bem. E a gente de venda sempre diz o seguinte, que é na crise que você cresce. É nesses momentos de crise que você tem que ter a visão e investir para poder sair disso. Eu acho que que a resposta é sim. Muito bem, E aqui muito na bem. enquete, 75%, eu diria, acreditam que sim, Que é um sim. bom momento. Muito bom, muito bom. Então, caminhando para o fim aqui, eu queria rapidamente mostrar para vocês o seguinte. Eu também responderia sim. E eu quero mostrar para vocês que nesta pandemia nós tivemos vencedores e sofredores. Eu não digo perdedores. Nós tivemos setores que sofreram. Mas eu quero mostrar para vocês que mesmo os setores que sofreram, eu enxergo oportunidade neles. Tá? Então, por exemplo, setor dos mercados não fechou em nenhum momento. Vende alimentos, item básico, bombou de ganhar dinheiro. Vamos combinar que foi um setor que ganhou muito dinheiro na pandemia. Já turismo e transporte, mencionei para vocês aqui, precisa nem, né? Não tem jeito. Da escolha, né? É isso. Mas eu enxergo oportunidade daqui para frente? Enxergo. Eu acho que tem uma demanda reprimida no turismo tão grande que a hora que vacinar, as pessoas tomarem confiança, vai sair todo mundo igual maluco, né? Viajando. Eu acho, né? Eu acho que isso já aconteceu. Acho É, que né? julho já foi o primeiro mês de férias com a pandemia arrefecida e que você já viu, pelo menos internamente no Brasil, as pessoas voltando a viajar. Exato. Muita gente foi pro Nordeste. Muita gente foi pro Nordeste, tipo assim, quando você olha no Instagram, dos amigos Exato. e tal, compara julho do ano passado, julho desse ano, quantas pessoas já começaram a sair de férias. Bom, Verdade. até porque julho do ano passado estava todo mundo trancado. É, não dá é. nem para comparar. Não, tudo mas- bem. Mas é uma melhora. Mas é uma Eu melhora. costumo dizer o seguinte, Sim. a base do ano passado é fraca, mas tudo tem que Muito. partir de algum momento, né? Tem que É. retomar. Então, assim, eu enxergo oportunidade. O que mais aqui? Farmácias. Também ganharam muito dinheiro, obviamente, Muito. né? As pessoas ficaram até assim meio Principalmente viciadas as que em vendem remédio, né? cloroquina. Não, hoje a Suzana falando quantas redes de farmácia novas você viu Um por monte aí. de um monte farmácias, de nome um monte de farmácia deve nova. ser um ótimo negócio Farmajá, ter farmácia. Eu ainda vou mudar de ramo. Nunca vi abrir tanta Olha lá. farmácia. Suzana vai investir em farmácia. Olha que bom nicho. Agora, nunca se comprou tanta vitamina C na pandemia, né? Um negócio meio maluco, Nossa. né? Mas enfim, tudo bem. Bares e restaurantes sofreram muito, né? Agora estão reabrindo, né? Quantas pessoas estão com saudades de um happy hour, né? Daqui a pouquinho todo mundo vacinaram 2 doses, o pessoal vai voltar. Aliás, muita gente voltou antes da vacina, né? Mas enfim. Eletroeletrônicos, foi um setor que foi bem. Por quê? Porque muita gente teve que investir num computador novo para trabalhar em casa, num tablet celular moderno, né? Dá para você comprar facilmente eletroeletrônico pela internet, você não precisa ir numa loja física. Um home né? office, né? Exato. Montar um home office, uma cadeira bacana. Isso, então ajuda tudo, né? Agora, posto de combustível. Se o pessoal ficou preso em casa, usou menos o carro, abasteceu menos. Né? Não precisa ser muito bidu para descobrir que o faturamento do combustível caiu, né? Agronegócio, já disse aqui, bombou, graças a Deus. Com a China comprando, então, estamos... Aliás, assim, graças aos agricultores que não pararam na pandemia, nós não tivemos problema de desabastecimento, né? Isso não houve na pandemia. Imagine se eles Que tivessem era cruzado os algo que braços. se temia. Temia, claro. Né? Agora, de vez em quando tem problema de preço, com a de geada, alguma coisa assim, mas enfim, aí faz parte do jogo, né? Vestuário. Todo mundo trabalhando home office, né? Fazendo aquelas lives, né, Luciana? Na internet, bonitinho, de blazer, e o cara de bermuda e chinelo, né? Então não vai comprar, né? Não precisa comprar. Quantas pessoas não adiaram a renovação do guarda-roupa? Agora, eu acho que tem demanda reprimida. Eu acho que tem, né? Até porque muitas pessoas como eu deram uma engordadinha e eu percebi que eu vou ter que comprar umas coisas novas que não está cabendo, né? A pandemia, né? Então, assim, tem demanda reprimida. Eu acho que já tivemos um Dia das Mães muito bom. Vamos ver o resultado agora do Dia dos Pais. E eu não tenho dúvida que o Natal vai ser... Aliás, não sei se vocês souberam disso, viu, Jaime? O Dia das Mães, tradicionalmente no varejo, é a segunda melhor data do ano. Só perde para o Natal. Pois o Dia das Mães desse ano foi melhor que o Natal do ano passado. Tudo bem que era o Natal da pandemia, mas já foi um Natal bom, porque foi um Natal de fim de ano, de auxílio emergencial. Vocês lembram que no fim do ano a pandemia tinha dado uma acalmada, depois piorou? Não. O Dia das Mães desse ano Piorou superou depois o do Natal. Réveillon, É uma né? boa notícia. É uma boa notícia, né?
Material de construção, bombou. Aqui tem um efeito... Não tem nada, tá tudo faltando. Tudo faltando, não é isso? É impressionante. Pede para alguém vir na tua casa consertar alguma coisa. Não tem. Não tem. Mão de obra. Aliás, o Brasil é curioso, é um país com 21 milhões de empregados e você não encontra mão de obra. Não. Né? Então é um problema de qualificação, uma série. Agora, tem um fato curioso, Davi, que aconteceu no Nordeste. A gente sabe que o auxílio emergencial é para a população mais carente e o Nordeste tem uma população mais carente na média do Brasil. E lá o auxílio emergencial foi tão importante que as pessoas usaram uma parte do auxílio emergencial para investir nas suas residências, que muitas vezes são humildes. Então terminaram a residência, fizeram uma pequena reforma, então compraram tijolo, cimento, azulejo, desapareceu do mercado, o preço disparou. Né? Então é um efeito do auxílio emergencial. Né? Livrarias, bancas, não, todo mundo desapareceu das livrarias, das bancas, infelizmente um setor que sofreu. E por fim, setor moveleira, que a Luciana falou, o pessoal comprou uma cama nova, uma cadeira nova, uma estante nova, montou um escritório dentro de casa. Televisão, a televisão está nos eletroeletrônicos, isso. Mas é tudo interligado, né? Tudo por causa do home office. Setor automotivo, todo mundo adiou troca de carro, né? As pessoas fizeram menos revisão no carro. Se você não usa o carro, você não está rodando, você não precisa fazer a revisão, enfim. Mas reparem o seguinte, nós temos aqui 12 exemplos, alguns setores com sucesso, outros que sofreram. Eu enxergo oportunidade nos 12 hoje. É uma questão de garimpar, como falou o Diego. Dentro de cada setor, você pode encontrar nichos que vão bem e nichos que vão mal. Não significa que você abrir um supermercado hoje e vai ganhar dinheiro. Se abrir no lugar errado, num ponto ruim, já tem muita concorrência, provavelmente você vai quebrar. Então, assim, não é olhar o setor verde e falar, vou investir de olhos fechados. Ou olhar o setor vermelho e falar assim, não, isso aqui não dá dinheiro, não. É uma questão de analisar com calma, com lupa, que eu enxergo oportunidades para todo mundo. E aí, para concluir, eu queria colocar alguns riscos e desafios que o Brasil tem. Alguns a gente falou aqui. Os juros estão subindo, isso vai encarecer o crédito? Vai. Os juros vão subir nos Estados Unidos, vai dificultar para o Brasil? Vai. Então a gente tem que estar atento a isso. Né? Inflação está alta? Tá. O aço subiu muito? Subiu. Está impactando tudo que é feito de aço? Tá. O carro está mais caro, o eletrodoméstico está mais caro, chip está faltando no mercado, o computador está mais caro. Então, assim, nós temos um problema de inflação de custos que está afetando as empresas. Então, as empresas ou repassam para o consumidor ou espremem a própria margem. Aí é uma decisão corporativa de cada uma. Né? A crise hídrica, falei para vocês, não acho que vai dar racionamento, mas afeta o custo. Estamos nós pagando mais pela energia elétrica. Quando eu falo nós, Luciana, nós consumidores e nós empresas, nas duas pontas, não tem jeito, isso é um fato dado. Desemprego ainda está alto, que foi a pergunta que foi feita, desemprego está alto, inflação está alta, o auxílio emergencial é menor, porque o dinheiro do governo acabou, tudo isso afeta a renda. Então são desafios que a gente tem pela frente. Mais alguns, para concluir, uma reforma tributária que também foi tema de uma pergunta, o risco de se aumentar a carga tributária, vamos ficar de olho, falei sobre isso. Um país tem uma infraestrutura precária, a rodovia é esburacada, a ferrovia não existe, o porto é ineficiente, o aeroporto é ruim. Então, assim, a gente precisa melhorar a nossa infraestrutura, é um gargalo industrial, é um gargalo para o agronegócio. Nós temos um poder judiciário que, infelizmente, é fonte de insegurança jurídica. Acho que já falei bastante sobre o Supremo. Eu, particularmente, estou muito insatisfeito com o Supremo, porque eu enxergo lá 11 ministros e cada um, viu, doutor Davi, cada um interpreta a Constituição de um jeito. E aí o estrangeiro olha para o Supremo e fala, bom, eu não sei qual é a regra do jogo, eu não sei se eu vou cair com o ministro A, B ou C, eu tenho medo desse país. E não tem coisa pior do que insegurança jurídica na hora de você tentar atrair dinheiro para o país. Né? E a questão política, que eu já mencionei aqui, a polarização hoje, é um dado de hoje, entre Lula e Bolsonaro. Não enxergo ainda uma terceira via, claro que ainda falta muito tempo para a eleição, pode ser que surja algum nome, não acho que nesse momento o Ciro Gomes represente essa terceira via, e enxergo uma polarização entre Lula e Bolsonaro, sem entrar no mérito aqui das pessoas, mas uma polarização que divide o Brasil. Gera ruído, gera guerra nas redes sociais e, de novo, isso não contribui em nada para o nosso crescimento econômico, infelizmente. E aí, para concluir, eu queria finalizar com uma pulguinha atrás da orelha de vocês, que é um desafio que eu coloco para vocês, cada um na sua atividade empresarial, profissional, que eu chamo de jornada de ouro. Viu, Diego? Qual é a jornada de ouro?
desvendar esse novo consumidor. Eu tenho ouvido desde o começo da pandemia, todo mundo falando, não, porque a pandemia mudou as pessoas, porque quando acabar a pandemia as pessoas vão voltar diferente, vai todo mundo consumir diferente, e aí eu pergunto, será mesmo? E o quão diferentes serão as pessoas? O quão diferentes, Jaime, serão seus clientes depois da pandemia? E quando eu falo depois da pandemia, é pós-vacinação. Porque eu considero o seguinte, vacinou, volta para o jogo. Né? Muito bem, aí eu peguei algumas fotos para vocês. Foto de Paris, no ano passado ainda, antes da vacinação, no dia que foi reaberto, ou foi autorizada a reabertura dos cafés em Paris. Olha o comportamento dos franceses. Eu vejo aqui todo mundo aglomerado, sem máscara. Detalhe, as pessoas não estavam nem vacinadas. Eu pergunto, será que o consumidor francês vai ser tão diferente assim depois da pandemia? Não sei, eu não tenho resposta. Estou apenas colocando algumas pulguinhas atrás das orelhas de vocês. Reabertura de pubs em Londres. Vejo todo mundo aglomerado, sem vacina na ocasião, porque não tinha começado a vacinação. Eu pergunto, será que o consumidor inglês, londrino, será tão diferente assim no pós-pandemia? Reabertura de bares no Rio de Janeiro. Cariocas aglomerados, aquela farra, festa na praia. Pergunto, será que o consumidor carioca vai estar tão diferente assim no pós-pandemia? Um último exemplo, reabertura do comércio aqui em São Paulo, Popular, 25 de março. Vejo até algumas pessoas usando máscaras, mas uma aglomeração. Pergunto, será que o consumidor paulistano vai ser tão diferente assim no pós-pandemia? Não sei. São perguntas que eu diria o seguinte, quem descobrir o comportamento desse novo, entre aspas, novo consumidor no pós-pandemia, no seu segmento empresarial, quem descobrir antes sai na frente da concorrência. Então, quem descobrir, por exemplo, que no meu segmento o meu consumidor vai continuar online, opa, eu tenho que investir no online. Ah, não, no meu segmento esse consumidor está no varejo físico, ele vai voltar com tudo na loja. Opa, vou investir no varejo físico. Não, o meu consumidor ele vai ser híbrido. Ele vai alternar as duas coisas, então tem que investir nas duas plataformas. Ou seja, quem descobrir o segredo de ouro do pós-pandemia vai sair na frente em termos de realização de negócios. E por fim, a última pergunta, agora encerrando mesmo, de verdade, é uma pergunta para vocês responderem, eu vou devolver a palavra aqui para a Luciana, a pergunta é, daqui 12 meses, vamos fazer um exercício de futurologia, vamos nos projetar 12 meses à frente. Como estará o seu desempenho profissional, o desempenho da sua empresa, o desempenho do segmento de negócio da empresa na qual você trabalha, enfim. Vai estar melhor, escreva a palavra melhor. Vai estar igual hoje, no mesmo ritmo, escreva a palavra igual. Vai estar pior, escreva a palavra pior. Daqui 12 meses, melhor, igual ou pior. Começando com você, Jaime, daqui 12 meses. Com certeza melhor. Diego? Melhor. Sandra? Bem melhor. Suzana? Também melhor. Positivo sempre. Positivo. Luciana? Pensando positivo também. Davi? Melhor. Muito bem. Aqui tivemos unanimidade. Vamos ver aí vocês na internet como é que foi. Agradeço. Deixo aqui os meus contatos, meu site, minhas redes sociais. Estou aberto aqui para o debate. Muito obrigado, Luciana. Enquanto a gente aguarda o pessoal, muito obrigada. Obrigado. Parabéns, Luiz. Mas enquanto a gente aguarda as respostas, eu quero emendar aqui uma última pergunta. Na verdade, um comentário do Marcelo, quando você fala em investimento, onde é que a gente pode investir aqui no Brasil. Segundo ele acredita que é um momento de diversificação, e fica aí a dica, para se investir aqui e offshore. Né? Então, posso fazer um complemento? Dividir as cestas, à vontade, é para você o comentário. Dado que o meu cenário, Luciana, é de recuperação econômica, é de crescimento, é um cenário positivo, apesar dos desafios, apesar dos riscos, apesar dos políticos, esse é o momento de falarmos sobre proteção patrimonial. E aí eu vou deixar o assunto para o Davi daqui a pouquinho, porque é na hora que o dinheiro está entrando, seja na pessoa física, seja na pessoa jurídica, porque a minha perspectiva é, as empresas vão faturar mais e as pessoas vão ganhar mais na pessoa física. Consequentemente, vai ter mais dinheiro circulando. E é a hora da gente fazer aquele planejamento familiar do nosso patrimônio, e aí eu deixo a palavra daqui a pouquinho com o doutor Davi. E a última pergunta agora sobre, já que falamos aqui em previsão, que a gente está tentando aí, né, antever o que vai acontecer, o Pedro Prates, que é até um trava-língua, Pedro Prates, perguntando que se você prevê 1% para a reunião do Copom em agosto. Na verdade, você previu isso. Ele pergunta, e para a reunião de setembro? Eu acho
acho que pode ser mais 1 ponto ou 0,75. Vai depender da sinalização de hoje. Porque por volta de umas 6h30, 7 horas, o Copom vai anunciar, vai dizer, olha, vamos subir 0,75, que repetiria as 2 últimas reuniões, ou vamos ser mais ousados e vamos aumentar 1 ponto percentual. A partir dessa sinalização, ele emite um comunicado, umas 5 linhas, no qual ele sinaliza o que vem pela frente. Na minha opinião, se ele vier com 1 ponto, que é o mais provável, ele vai sinalizar que ele vai repetir mais 1 ponto na próxima. Se ele vier com 0,75, na minha opinião, ele sinaliza mais 0,75 na próxima. Então, vai depender muito do resultado de hoje para a gente descobrir o que virá na próxima. Mas o importante é o seguinte, quanto deve encerrar o ano? Porque a gente começou o ano com uma Selic, taxa básica, em 2%, ela passou para 2,75%, 3,5% e 4,25%. Estamos hoje em 4,25%. Se aumentar 1 ponto, vai para 5,25. Eu acho que vai encerrar o ano entre 6,5 e 7. Então, até o final do ano, vai subindo. O importante é fechar o ano na casa de 6,5 a 7, o que para mim está de bom tamanho, e o ano que vem talvez nem precise mexer, mantenha essa taxa, traz a inflação para um nível mais razoável de 5%, e o jogo segue sendo jogado. Última perguntinha que eu não posso deixar o Alisson sem resposta. Ele fala dessa injeção, né, de dinheiro que houve na economia para tentar salvar os negócios, enfim. Qual é a sua opinião? Ele pergunta quais serão as consequências dessa conta a médio e longo prazo. Como é que faz para recuperar tudo isso? Então, no curto prazo, as consequências já estão dadas. A inflação está mais alta também porque injetamos muito dinheiro na economia. Mas eu não sou contra, tá? Embora eu seja uma economia liberal, um economista liberal, que eu não gosto muito da intervenção do Estado, no ano passado eu defendi o auxílio emergencial. Um momento excepcional, É lógico. Aí, Luciano, não tinha como, tá? E o Brasil injetou muito dinheiro. Eu não dei esse número aqui, mas vou falar agora. Foram 320 bilhões de reais só de auxílio emergencial. Daquele todo de 800 que eu falei, 320 bilhões era só auxílio emergencial. Sabe o que significa esse número? 4% de PIB. Ou seja, o Brasil encolheu 4,1%, não tivesse existido o auxílio, teria encolhido 8,1%, se aproximando da Argentina, da Suzana, que encolheu 9,9%. Por que a Argentina não encolheu só 5%? Porque a Argentina não tinha dinheiro para fazer o auxílio emergencial que o Brasil tinha. Agora, no médio e longo prazo, tem que melhorar as contas públicas. Já está acontecendo, porque se não melhorar, o dólar vai continuar ficando alto, o risco do país vai continuar subindo, o risco de calote, eu não sei se vocês acompanharam ontem, tem todo um debate agora, o governo descobriu que o ano que vem tem que pagar 90 bilhões em precatórios. Para quem não sabe o que é um precatório, é aquela dívida que o governo tem com algum cidadão ou com alguma empresa que a justiça já deu ganho de causa para a pessoa ou para a empresa. E o governo tem que pagar. E o governo descobriu que tem 90 bilhões para pagar o ano que vem. E falou assim, ó, não tenho dinheiro. O Paulo Guedes até brincou e falou assim, devo, não nego, pago quando puder. E isso gerou um ruído, porque, opa, isso é calote. Devo, não nego, pago quando puder, é um jeito simpático de dizer não vou pagar. Isso é ruim. Aí depois o presidente da Câmara falou, não é bem assim, vai pagar, não. Enfim. Então assim, tem que pagar. Daí a importância da pergunta, nós temos que equilibrar as contas públicas, o dinheiro não é infinito. E, em última análise, Luciana, se o governo não controla as contas públicas, quem paga a conta somos nós, ou através de mais impostos, ou através da inflação. A inflação sobe e a população mais carente sempre é que mais sofre com a inflação. Muito obrigada, Luiz Arthur Nogueira. Eu que agradeço, continuo à disposição aqui. Continua à disposição, você que está acompanhando a gente ao vivo, mande a sua pergunta, mande o seu comentário.